Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O atual cenário do Vasco tem se tornado insustentável. Isso ainda piorou de maneira crescente após a última derrota em um clássico contra o Flamengo, justamente da maneira como foi. A equipe com pouca poder de reação e também em uma goleada em mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Maurício Barbieri bem que tentou no meio da semana mudar a formação da equipe e também alguns jogadores em campo, porém isso não surtiu nenhum resultado. A equipe titular foi totalmente alterada para este duelo, com a tentativa de 3 zagueiros e um modelo de jogo diferente, na busca por encontrar um time ideal justamente em um clássico tão importante para a equipe. A equipe se mostrou mais uma vez com pouca estabilidade tática e também a ausência de entrosamento entre os jogadores, principalmente no meio de campo, onde se mostravam bastante espaçados e gerando maiores oportunidades para o time rival estar avançando no meio campo. Além da mudança na formação, o técnico também apostou na inserção de jogador que nunca havia sido titular, como é o caso de Orellano. Um conjunto de fatores culminou no maior jejum de vitórias do Vasco neste presente momento, e já são uma série de 8 jogos sem vitórias que tem impactado negativamente o ambiente do Vasco, e a falta por resultados positivos cria um clima de ainda maior desconfiança com a pressão sobre esta atual equipe. A preocupante também posição na tabela de classificação é um dos motivos que fazem o torcedor estar bastante desanimado. O Vasco chegou à 19ª posição e já virou motivo de preocupação para a diretoria. São 2 pontos que separam o Vasco do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que neste momento é a equipe do Corinthians. Porém, com o atual desempenho da equipe nos jogos, isso tem se tornado cada vez mais difícil e desanimador para o torcedor vascaíno, que não vê nenhum tipo de perspectiva para o futuro da equipe, principalmente nos jogos que terão fora de casa, já diante do Internacional na próxima rodada, que acontece no domingo. Reunião entre dirigentes e profissionais do Vasco define futuro da equipe após derrota dolorosa contra o Flamengo. A maneira como o Vasco saiu derrotado no Maracanã em clássico contra o Flamengo baixou ainda mais a perspectiva do torcedor vascaíno quanto ao decorrer dos próximos jogos que terá durante o Campeonato Brasileiro. Ainda é a 9ª rodada do Brasileirão, todo mundo sabe, mas a preocupação e o sinal de alerta já foram ligados em São Januário há um certo período. Isso porque a equipe não consegue um resultado positivo há muito tempo. O clima em São Januário ficou insustentável e os protestos aconteceram ainda após o término da partida contra o rival. Os torcedores expressaram sua frustração e também indignação diante do atual momento que o Vasco vive no Campeonato Nacional de 2023. O encontro entre os diretores do Vasco e também o técnico atual aconteceu ainda no CT Vascaíno para definir maiores situações e também dar um parecer sobre o futuro do técnico, se permanece ou não como treinador do Vasco. De acordo com Lucas Pedrosa, a grande possibilidade neste atual momento é que ele permaneça sim como o atual técnico do Vasco por pelo menos mais uma rodada, onde o Vasco vai estar enfrentando fora de casa o Internacional já no próximo final de semana, dessa vez pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida já não tem mais nenhum tipo de paciência quanto ao técnico e demais profissionais que estão ligados ao staff do Vasco atual e que fazem parte, seja da diretoria ou também participando na contratação de jogadores e profissionais diretamente na equipe. As cobranças surgem realmente em uma hora que o Vasco passa por maiores dificuldades, principalmente em campo, não consegue vencer e também não traz expectativa de melhora para o seu torcedor, que já vê a equipe estar se colocando em posição de zona de rebaixamento
neste momento atual do campeonato, onde o Vasco vai entrando já para metade do primeiro turno do Brasileirão. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Esteja comentando a sua opinião em relação a essa possível permanência de Barbieri. Se no futuro o Vasco decidir que terá que mudar de técnico e tirar Maurício Barbieri do comando técnico da equipe, os diretores terão que pensar bem fora da caixa na busca por novas opções disponíveis no mercado. Isso porque no mercado de técnicos brasileiros atualmente tem tido uma grande falta de opções para os clubes. É isso aí. Se não contratar ninguém do mercado brasileiro, o Vasco terá que pensar bem fora da caixa e buscar um profissional fora do país. A carência de opções por técnicos brasileiros de alto nível caiu bastante, e assim a falta de profissionais faz com que as equipes tenham que buscar novos treinadores longe do Brasil. A demissão de Maurício Barbieri voltou a ser cogitada, mas o técnico, ao que tudo indica, permanecerá no Vasco por pelo menos mais uma partida, dessa vez diante do Internacional. Em caso de uma possível mudança no futuro, a equipe de diretores do Vasco terá que buscar um profissional para comandar o clube neste momento tão difícil. Entre os técnicos brasileiros que têm um trabalho com maior relevância nos últimos anos, aparece Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro justamente com um rival e também teve um bom trabalho à frente do Fortaleza e chegou até a final da Sul-Americana com o São Paulo mais recentemente. Ele está livre no mercado desde seu último trabalho justamente no São Paulo e está disponível para novos desafios em sua carreira como treinador. Uma busca por técnico não está nada fácil e o Vasco também teria que estudar bastante fora do Brasil algumas boas opções para se encaixar nas características da equipe e principalmente da administração. Para você, quem poderia ser um bom treinador para o Vasco? Comente aqui abaixo. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.